Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. E a gente tá há 20 dias da COP30. E hoje a gente vai falar sobre o apoio ou não da população brasileira a esse evento, vai explicar afinal o que é a COP30 e o que tá em jogo nessa conferência, como as empresas podem entrar nessa agenda. A gente também vai falar sobre a pré-COP que aconteceu em Brasília e sobre iniciativas brasileiras que são finalistas do Earthshot Prize, do Príncipe William. Eu sou a Graziela Brum, fundadora e consultora da Compacto, uma consultoria de comunicação para empresas e organizações com foco em impacto positivo, sustentabilidade e sigo com hospedagem confirmada para a COP30 em Belém. Para quem é ouvinte recorrente do podcast já me ouviu falando, sobre o medo de ter a minha hospedagem cancelada, mas segue tudo confirmado até este momento, vamos ver. E contrariando a maioria das notícias e das manchetes, não paguei nenhum absurdo, tá? Então, vamos ver se essa reserva se mantém até a COP30, quem sabe a gente se encontra por lá. Não, com certeza a gente se encontra por lá. Quem estiver lá, me dá um alô, vamos nos encontrar. E vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube, e hoje eu tenho um pedido especial que é o seguinte: dá 5 estrelas no Spotify. Se você já escuta esse podcast, já é um ouvinte recorrente, já é um impactado, o meu pedido é para que você deixe a sua avaliação, as suas 5 estrelas no Spotify. E se é a primeira vez que você está por aqui, no final eu vou lembrar de novo desse recadinho. Que nem diz o Chico Felice, quem é ouvinte aí de podcasts, a sua avaliação é o nosso ganha-pão. Então, bora para a primeira notícia. E a gente vai começar falando sobre uma pesquisa da Ipsos que traz que a maioria dos brasileiros está apoiando a realização da COP30 no Brasil, mas que um pouco mais da metade se declara desinformada sobre esse evento. Essa pesquisa aconteceu entre 4 e 8 de setembro, ouviu 2.000 pessoas em 132 municípios brasileiros. E ela traz que, mesmo que 64% da população esteja apoiando a realização da COP30 no Brasil, a maioria, 55%, se diz nada informada sobre os assuntos que vão ser discutidos nessa conferência. Só 6% dos entrevistados se consideram muito informados. E esse endosso, essa aprovação, esse apoio, à realização da COP30 no Brasil cresce entre as pessoas que se consideram minimamente mais informadas e chegam a 83% entre os que se dizem pouco informados, 77% entre os muito informados. O que dá a entender que o acesso às informações sobre esse evento tende a gerar uma percepção mais positiva sobre ele. E mesmo que as pessoas não tenham informações detalhadas sobre o evento, a conferência, os debates, as discussões, existe essa sensação positiva sobre a COP30, Então, existe esse apoio da população brasileira de forma geral ao evento. A maioria dos brasileiros entrevistados acha que a COP30 vai trazer mais benefícios do que prejuízos para a economia do Brasil, vai melhorar a reputação do país internacionalmente, e os entrevistados também foram perguntados sobre quais prioridades eles acreditam que o governo brasileiro deve ter nessa discussão, nessa conferência. E 40% responde que a redução do desmatamento e proteção de florestas deve ser uma prioridade do governo brasileiro na COP30. E em segundo lugar, com 27%, a gente tem recuperação e restauração de áreas degradadas e florestas. E o recado final dessa pesquisa é que ela está mostrando que tem um otimismo sobre a eficiência, a efetividade dessa conferência. 59% dos brasileiros concordam, ou totalmente ou em parte, que as decisões que vão ser tomadas na COP30 vão ter um impacto real e prático no combate às mudanças climáticas. E aí a reflexão que fica é, beleza, as pessoas estão apoiando, mas elas não têm muita informação sobre esse assunto. A gente vê aqui na pesquisa que 54% dos entrevistados afirmam que não estão nada informados a respeito da realização da COP30 no Brasil. Então, a maioria, Mas existe esse sentimento de apoio, de otimismo. Eu acho que a sensação que se tem é que é uma conferência positiva com discussões que vão impactar para melhor a nossa vida e vão impactar na forma como a gente lida com as mudanças climáticas.
E aí vem o papel importante da comunicação de levar essa informação para as pessoas que querem ter acesso a ela, né? De forma menos técnica, mais descomplicada, para que isso chegue em mais gente, essa discussão alcance, fure bolhas, né? E alcance mais gente. Mas é digno e é comum que o cidadão médio não queira entrar em detalhes técnicos e complexos e queira super se informar sobre discussões de COP30, mudanças climáticas. As pessoas no seu dia a dia têm as suas questões e vidas, né, para resolver. Então é importante esse exercício de descomplicar, levar uma linguagem menos técnica para quem tem interesse em saber um pouco e aprofundar esses conhecimentos. E já que a maioria dos brasileiros está afirmando que não está nada informado sobre a COP30 e a realização dela no Brasil, a gente vai trazer aqui, afinal, o que é a COP30 e o que está em jogo nessa negociação e nessa conferência. É um desafio, tá? Mas a gente vai tentar. Não é à toa que a comunicação, a imprensa e as próprias partes envolvidas, né, tenham tanta dificuldade de tornar esse assunto mais democrático, porque é muito difícil falar dele sem ser de forma técnica e complexa. Então vamos para esse exercício. Bom, para começo de conversa, COP30 é a sigla para a Conferência das Partes, que é uma conferência realizada pela ONU por um dos órgãos da ONU, que é o UNFCCC ou UNFCCC, que é Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E essa conferência reúne, convida 198 países que são signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Desses, 193 países são membros da ONU. Ela tem como tema central a mudança do clima, as mudanças climáticas, que hoje é um dos maiores desafios que a gente enfrenta como humanidade no planeta Terra, junto com a desigualdade social, mas ambos os temas estão bem conectados e interligados. E essa conferência é onde esses países se reúnem para discutir, negociar e tomar decisões sobre esse assunto. E essa COP, a 30, ela é a conferência do clima mais importante desde o Acordo de Paris, que está completando 10 anos agora em 2025. E ela está sendo encarada como a COP, a era da implementação. Além desses governos, dos representantes desses países, a COP também reúne especialistas, ativistas, cientistas, empresas, representantes de povos indígenas, comunidades tradicionais, e organizações da sociedade civil também do mundo todo. E isso acaba formando um evento, um espaço que ele acontece em duas dimensões simultâneas. Uma é as negociações entre os países que vão definir essas regras de implementação, os compromissos que eles vão assumir de forma coletiva, e isso é especialmente desafiador porque tudo deve acontecer em consenso entre todas as partes, por isso que exige rodadas muito extensas e longas de negociação. E na outra dimensão acontecem eventos, exposições, painéis, protestos, articulações, tudo dentro dessa agenda de ação climática. Então a conferência acaba sendo ao mesmo tempo um evento político, diplomático, técnico, mas também simbólico e social. E aí a gente vem para o que está em jogo, o que está na mesa nessa COP30. E para isso a gente precisa voltar um pouco e falar de 2023 da COP28. Nessa COP28 que aconteceu em Dubai, foi aprovado o primeiro balanço global do Acordo de Paris, que é um diagnóstico da implementação de todos os países dessa implementação coletiva. E ele está mostrando o que a ciência já vem dizendo, que esses esforços estão sendo insuficientes. E que a janela de oportunidade que a gente tem para manter o limite do aumento da temperatura em 1,5 graus, comparado com os períodos pré-industriais, está se encerrando, está fechando, está acabando. E que esses impactos climáticos já estão afetando, já estão acontecendo e impactando de uma forma desproporcional as populações mais vulnerabilizadas. Ó, a desigualdade social aí. Então esse balanço ele mostra quais são as lacunas,
mas ele também mostra direções para os países corrigirem o seu curso. E é isso que está se esperando da COP30, um momento de ter planos mais ambiciosos, garantir financiamento, implementar medidas e fortalecer essa cooperação internacional. E esse desafio é ainda maior porque a COP29 falhou na missão de oferecer um acordo que fosse satisfatório sobre financiamento climático. Os países em desenvolvimento, que são quem menos emite gases do efeito estufa, ou seja, menos contribuem para as mudanças climáticas, mas são os mais afetados, eles estavam em busca aí de 1,3 trilhão de dólares anuais para dar conta desses desafios das mudanças climáticas. Só que o acordo ficou no valor de 300 bilhões. Então a COP30 também começa lidando com esse desafio que ela ganhou de herança, digamos assim, da última COP29, que aconteceu no Azerbaijão. E a COP30 vem com essa ambição de inaugurar a era da implementação, em um contexto em que o motor está com menos combustível do que era necessário para percorrer esse caminho, digamos assim. E aí, somado a isso, né, a gente tem conflitos bélicos, tarifaços, um contexto geopolítico bem complexo e desafiador. Então, o Brasil acaba ocupando um papel muito importante nesse cenário, nesse contexto, que além de ser uma promessa e uma possível potência da economia verde e das energias renováveis, também é um país com uma cultura de diplomacia muito forte. E vai ter esse desafio de receber a COP30 na sua casa, na nossa casa, e exercer essa nossa diplomacia aí na negociação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, na adaptação, no financiamento climático. E como fica o engajamento, a posição do setor privado, das empresas em relação a essa agenda da COP30, né? No final de setembro, empresas de 60 países se uniram e apresentaram as prioridades para a COP30 em uma carta que foi entregue para o presidente André Corrêa do Lago em Nova York. Isso aconteceu durante a Semana do Clima de Nova York e a coalizão empresarial Sustainable Business Cop, a SBCOP, entregou esse documento com as prioridades do setor privado para a agenda climática. Essa iniciativa reúne e representa cerca de 31 milhões de empresas que são responsáveis por 77% do PIB mundial. Esse texto está apresentando 5 ambições principais. A primeira é acelerar a transição energética. Segunda, destravar financiamento climático. Terceira, garantir uma transição justa. Quarta, tornar as cadeias produtivas mais sustentáveis. E quinta, reforçar a colaboração global. Essa última incluindo também os mercados de carbono. E aí, nas propostas práticas, a gente tem triplicar a capacidade instalada de energias renováveis até 2030, dobrar a eficiência energética no mesmo período, integrar créditos de carbono de alta integridade em mercados regulados e preparar a força de trabalho para a economia verde, que é uma área que hoje recebe só 0,5% dos fluxos globais de financiamento climático. Então, nessa carta de intenções, prioridades do setor privado, a gente vê aí empresas, nesse caso, 31 milhões de empresas representadas, com uma intenção real de fazer parte dessa negociação sobre a mudança do clima. E o André Corrêa do Lago, quando recebeu esse documento, ele destacou o protagonismo brasileiro na construção dessa nova economia verde e falou que a luta contra a mudança climática se transformou em um problema econômico, e isso, claro, afeta as empresas. A gente vê muitos custos relacionados a essa questão, mas a gente também está aprendendo como isso pode ser uma oportunidade. O Brasil está especialmente bem preparado para mostrar para o mundo o quanto a gente pode ser bom nessa nova economia, segundo palavras do embaixador. As empresas que fazem parte do Sustainable Business Cop e assinaram e entregaram essa carta são de setores como energia, bioeconomia, alimentos, construção, finanças, saúde. E esse grupo está defendendo que o setor privado pode ser responsável por 30% a 40% da redução das emissões globais até 2030, desde que
tenha uma escala em energias renováveis, uma eficiência energética e combustíveis sustentáveis. E aconteceu em Brasília na semana passada a pré-COP, e foi um evento que encerrou com um saldo positivo, digamos assim. Ele reuniu 600 representantes de 67 países e foram 2 dias aí de muita conversa, diálogo, e se falou muito sobre o apoio ao Brasil e à presidência da COP brasileira, mas também sobre algumas questões mais problemáticas, né? Como a necessidade, o pedido dos países em desenvolvimento e países insulares, principalmente, por recursos financeiros. E uma frustração também pela falta de manifestação de alguns países do norte por mais compromisso. E a presidência brasileira trouxe 3 pontos que se destacaram em consenso nesse evento, nessa reunião, que é a necessidade de valorização econômica da natureza, a proposta de fazer da conferência em Belém a COP da implementação, já falamos sobre isso hoje, e o fortalecimento do multilateralismo para fazer frente às mudanças climáticas. Então aí os países mais unidos e cooperando para combater as mudanças climáticas. ReGreen e TFFF estão entre finalistas do Earthshot, que é o prêmio do Príncipe William, que reconhece soluções para um planeta mais sustentável e vai acontecer no dia 5 de novembro aqui no Brasil. Aliás, eu li há um tempo atrás que esse nome, Earthshot, era inspirado na época da corrida espacial para chegar na Lua, né? Que tinha Moonshot. E aí esse nome vem daí, Earthshot. Bom, a ReGreen é uma startup de restauração florestal e a TFFF é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é um mecanismo financeiro para remunerar os países em desenvolvimento que preservam as suas florestas tropicais. No total, são 15 finalistas em 5 categorias diferentes. Essas 2 iniciativas que estão concorrendo são na mesma categoria, que é proteger e restaurar a natureza. Essa premiação nasceu em 2020 e é um dos reconhecimentos de maior prestígio do mundo quando a gente fala de impacto ambiental positivo. E os vencedores de cada categoria recebem 1 milhão de euros, que aí dá uma média de 6,3 milhões de reais. E esses finalistas também recebem mentorias e um suporte técnico através de um programa de bolsas do prêmio, que tem um acesso a uma rede de empresas, investidores e especialistas em clima. Então, além do dinheiro que esses vencedores ganham, os finalistas também têm aí uma espécie de aceleração com essas mentorias e suporte técnico. E aí, falando um pouco desses 2 finalistas brasileiros, né? O TFF cria um mecanismo de financiamento para apoiar países com florestas tropicais, e ele faz isso mobilizando recursos públicos e privados para proteger e para restaurar esses ecossistemas. E aí a ideia é que os países desenvolvidos remunerem esses países em desenvolvimento por esse trabalho de conservação. E para isso acontecer, esse fundo toma recursos emprestados e oferece taxas de juros que sejam compatíveis com o grau de risco desses financiadores. O dinheiro é colocado em um portfólio com uma remuneração mais alta. E a diferença, ou o lucro, desse fundo é direcionado para os países beneficiários. O Felipe Vilela, que é diretor do Earthshot no Brasil, comentou que eles querem usar a influência da família real britânica para dar atração para o TFFF, incentivar governos e outros potenciais investidores também a verem ele como um modelo de negócio que é bancável, rentável. E é um projeto muito ambicioso e muito bem desenhado. O Lula, inclusive, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, anunciou o compromisso do Brasil de investir $1 bilhão no fundo, o que faz do Brasil o primeiro país a investir nessa iniciativa. E a segunda finalista, a ReGreen, ela nasceu em 2021 com o objetivo de restaurar grandes áreas de florestas tropicais, especialmente Amazônia e Mata Atlântica, e tem a meta de recuperar 1 milhão de hectares dessas áreas degradadas.
Dentre os sócios da Regreen, a gente tem o Family Office dos Moreira Salles e o Guilherme Leal, que é um dos controladores da Natura. E hoje ela está conduzindo a restauração e conservação de mais de 36 mil hectares na Amazônia e Mata Atlântica. E alguns dos clientes da Regreen são a Microsoft e a Nestlé, por exemplo. A Regreen, inclusive, só um parênteses, a Compacto foi responsável por organizar o primeiro Café B desse ano para um dos nossos clientes, que é a Oficina Muda. Um Café B é um evento que reúne comunidade e empresas do Sistema B Brasil, e nesse caso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E quando a gente pensou nessa curadoria, nesse formato, na programação desse evento, a gente fez questão de trazer empresas que iam ser interessantes para o público e que, claro, iam compor e dialogar com a proposta do nosso cliente, né? E uma dessas empresas foi a Regreen. Junto com o Grupo Soma, Papel Semente, Menos um Lixo, Na Veia, Nu Alimentos, Dengo, Positive Co, Cervejaria Masterpiece, a gente teve a Regreen falando ali, trazendo o seu pitch e contando sobre a sua proposta e o seu modelo de negócio nesse evento em março. Que, aliás, até aquele momento tinha sido o maior Café B que o Rio de Janeiro já tinha recebido. Foi um grande sucesso. E até o ano passado, antes da Regreen e do TFFF, só uma iniciativa brasileira tinha sido indicada para esse prêmio, que é a startup Belterra. Ela foi nomeada em 2023 pelo trabalho na restauração de áreas degradadas, combinando vegetação nativa e produtos agrícolas de valor comercial. Então, essa proposta da Belterra, ela vai mais numa linha de agrofloresta, né? Misturar a restauração e colocar uma floresta de pé, mas compondo com produtos agrícolas que vão gerar renda. E hoje a gente falou sobre o apoio da população brasileira à COP30, explicou o que é a COP30 e o que está em jogo nessa conferência, como empresas, o setor privado pode e está entrando nessa agenda, a pré-COP que aconteceu em Brasília e brasileiras finalistas do Earthshot Prize do Príncipe William. O Compacto Podcast tem episódio novo toda terça de manhã no Spotify e no YouTube. Aproveita e ativa o sininho, segue na sua plataforma preferida para ser avisado toda vez que sai episódio novo. E eu vou reforçar o meu pedido lá do início do episódio, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Compacto Podcast e gostou, óbvio, deixa sua avaliação no Spotify, deixa suas 5 estrelas. E se você é ouvinte recorrente, um impactado e gosta do Compacto Podcast, também deixa suas 5 estrelas pra gente no Spotify. Vocês encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram, @CompactoCI e no compactoci.com, e vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Um beijo e até o próximo episódio.